com a Lina Grimberg, canalista, mestre em comunicação pela UFRJ, escritora e poeta. Ela vai nos falar sobre o analista e seu lugar. Oi? Boa tarde, gente. Olha, foi-me sugerido que eu escolhesse um papelzinho daqui para ler uma poesia. Bom, por sorte, eu escolhi um papel que tem a ver com muitas coisas. Chama-se Aula de Música, de Hélio Pellegrino. O violino principiante arranha a pele do dia. Ó, dura lenta porfia da mão, soletrando o arco. Ó, marinheiro hesitante, difícil carpintaria na construção do seu barco. O senhor Hélio Pellegrino faz 100 anos esse ano, e nós estamos no Seminário de Literatura e Psicanálise, conduzido pela Ninfa Parreiras, a estudar Hélio Pellegrino. Bom, por gentileza, qual é o nome dessa mesa? Nome, mesa redonda. Controvérsia. Peraí, eu ia falar, gente. Controvérsias da clínica. Eu ia falar, gente, esperava. Impaciência. Olha aí. Só um minutinho. Ela está falando que está baixo. Não está dando para ouvir. Está baixo? Para quem está no Zoom, está baixo. Está baixo, Ângela? Para quem está no Zoom, está baixo. Está muito baixo, tem que falar muito perto do microfone. Se a pessoa gritar, dá para ouvir bem? Gritando um pouquinho mais. Pessoas, boa tarde. Durante muito tempo ainda, tem a parte de poemas, música, que eu não sei qual é, eu vou fazer propaganda do meu livro, porque ele vai coordenar meu livro, muitas direções de pensamento que eu vou trazer aqui nas PIDs, quando for oportuno. Hoje eu escolhi um dos capítulos que se chama A Terceira Margem do Rio. No decorrer da minha fala, vocês vão compreender o que eu pretendo com uma clínica poética. Em primeiro lugar, eu achei necessário que a Solange dissesse o nome da mesa, porque eu queria dizer para vocês o que controvérsias é definido no dicionário. Bate-boca, briga, conflito, disputa, contenda, debate, desavença. Nada disso entre nós. Porém, a palavra controvérsia, ela me fez compreender que eu precisava fixar alguns outros significantes. Por exemplo, pulsão. Todo mundo sabe o que é pulsão, acho, mas não sabe. Pulsão é aquilo entre o corpo e a mente, é aquilo que, sendo uma força, uma pressão vinda de lugares erógenos no corpo, se dirige à busca de um objeto. Esse objeto pode estar no próprio corpo, pode estar fora. Para isso, a gente tem ainda uma palavra complementar, que eu vou usar durante a minha fala, que se chama afeto. Afeto. Afeto é expressão qualitativa de bem-estar ou mal-estar de uma determinada quantidade disso que pulsa. Tá? Esse pulsar afetivo
que pode vir na forma a pulsão se apresenta na forma de um afeto e uma representação, os dois juntos ou os dois não juntos. O que eu gostaria de trazer para vocês é a questão do lugar do analista. E eu entendo o lugar do analista, tendo indicado para vocês o que é controvérsia, o que é pulsão e o que é afeto, eu entendo o lugar do analista como um artefato. Que defino artigo, produto, dispositivo, produção, obra. Por que faço esse destaque? Eu faço esse destaque ao mesmo tempo que trago aqui a razão pelo qual eu tomei um conto do Guimarães Rosa para fazer ser uma bússola analógica, de analogia, não, para refletir sobre o lugar do analista no processo psicanalítico. De uma maneira geral, a gente sabe que a clínica atravessa um cenário de ficções, onde a palavra, porque é uma talking cure, né? É ao mesmo tempo linguagem, cenário e dramaturgia psíquica. A gente pode... Isto se confunde tanto com o personagem como paciente, como o personagem como analista. E é muito adequado distinguir que, quando se fala de linguagem e pulsão, fala-se da relação com a fantasia. Bom, como é que uma fala tão subjetivada como a de Guimarães Rosa nos serve? Por quê? Porque a gente tem com Guimarães Rosa um mergulho numa construção de linguagem que reúne línguas diversas, dentro das quais ele obrou o ofício dele de diplomata. Então, ele era polilinguístico. Isso é uma coisa que me afeta pessoalmente, porque até os 5 anos eu falava 4 línguas. Não por escolha, mas, como disseram ontem, por errância. Por errância de meus pais. Falei 4 línguas. Então, falo língua que nem papagaio. Qualquer coisa eu imito. E eu queria trazer aqui para vocês essa compreensão de que a linguagem que o Guimarães Rosa usa, ele atira, mesclando prefixos, o corpo e os sufixos da palavra, dessa vária conjugação linguística na qual ele viveu e atravessou. Isso faz com que ele tenha uma proposta de que há um filho, no conto Terceira Margem, um filho que aguarda a volta do pai. E esse pai, esse filho saudoso, e esse pai, muito determinadamente, um dia começa a construir um barquinho, ele sobe ao barquinho e desaparece ao longo do rio. Não se sabe aonde ele se alimenta, onde bebe, como aguenta sua solidão. E o que o conto relata é um campo de fantasias desse filho que espera, mas, ao mesmo tempo, é uma metáfora profunda do lugar do analista, porque o analista não existe antes de entrar no setting analítico. E no setting analítico, ele é produzido na transferência. A gente pode vir com a famosa bagagem de reserva, como diz a doutora Ângela Coutinho, mas essa bagagem de reserva
essa bagagem de reserva, ela. Isso já se tornou uma rima, um refrão aqui, né? Falar da bagagem de reserva. Mas o que importa é que, da mesma maneira como se obra a fantasia do filho, que imagina o percurso do pai, da mesma maneira, esse pai que eu trago como analista, ele vai seguindo por caminhos dentro da fantasia do filho, que é o que nos relata Guimarães Rosa, porque ele não nos fala propriamente daquele que se desloca no Rio, né? Ele nos fala das invenções de quem, saudoso diante de um objeto perdido fundamental, vai criando condições de relação com essa fantasia de objeto perdido. Ora, é claro que até tudo que eu tenho falado até agora indica uma poética que é intralinguagem. Estou dizendo que não vou falar só 10 minutos. Não. Primeira polêmica. Outra coisa, eu quero dizer o seguinte, pelo menos mais 3 minutos. Eu queria dizer, esse estar dentro e estar fora tem a ver com um objeto que foi trazido pelo Lacan, quando se refere à coisa. A coisa não é uma coisa. A coisa é aquilo com que o inconsciente se relaciona com a marca que fica, é o das Dink, com a marca que fica da presença do outro dentro dele. Então, da presença do pai que navega dentro do imaginário e da fantasia do filho que resta. Quem será na transferência aquele que fantasia? O analista ou o paciente? Os dois fantasiam, os dois navegam. Mas o lugar que se ocupa na transferência, ou seja, na fantasia que reúne o laço, que sempre é a 3, porque é o filho, aquele que se esquiva, e o que sobre ele é contado, então, aqui temos 3 de novo, ou sobre o que dele contam outras pessoas, é o que eu quero trazer para vocês, é a ideia de que esse que me marca algo, que é o artefacto, cria um artefacto, porque cria um lugar. Vocês sabem quem faz crochê? Acho que tricô também. Sabe usar aquele buraquinho, né? Aquele vazio de onde a gente puxa o fio. Esse lugar de onde se puxa o fio da história e do enredo transferencial, Freud chamou de éstimo. O que é éstimo? Interessante, viu? Éstimo é algo, é um neologismo criado por Freud que indica, ao mesmo tempo, o que é mais íntimo, mais singular do sujeito está fora. É o que nós temos a experiência quando somos assolados por aquela sensação de estranho, né? Esquisito, porém é familiar. Aquilo que é mais interior, mais próximo, mais íntimo, está no exterior. Então, a partir desse espaço de ir criando nós, borromeanos, que o analista entra no fluxo da fantasia. E ele vai ser aquele que vai dar continuidade ao fluxo. Porque para isso é que serve um analista. Ele serve para se situar em algum ponto entre o afeto e a representação.
tomando todo o cuidado para que ele não se torne uma figura de identificação. Isso é válido para as instituições psicanalíticas também. Temos que tomar muito cuidado para que aqui não se crie um barril de pólvora de identificações. A fluidez que precisa existir dentro de uma instituição, associação, uma sociedade de psicanálise, é um barril de pólvora. Daí a palavra divergências, talvez. O analista não trabalha nem com a verdade, nem com a mentira. O analista sempre continua na direção do fluxo do rio, entre enunciados. O que ele quer, o analista, é escutar a voz de quem fala. Ajudar a que essa voz sirva de guia num mapa que não é plano, porque é topológico. Uma topologia psíquica. É muito importante que... Será que a gente deve convidar o analisante para subir no barco? Ou a gente deve descer do barco, encontrar o analisante em algum lugar? Porque o filho faz uma coisa, sabe? Ele faz umas armadilhas para esse pai que... Pai, mas não é pai, gente, não é papai e mamãe, tá? É o nome do pai. Ele coloca umas comidinhas assim numa margem e vai verificar se foi mexida a comida. Ele, filho, diz que foi. Então, ele supõe que o pai se alimenta da fantasia dele, o que é verdade. É assim que a gente alimenta o nome do pai. Porque o nome do pai, se tenta dar uma ordem à nossa fantasia, é porque ele se alimenta dela. Se ele não se alimentasse da nossa fantasia, o nome do pai não teria função. Por nome do pai, eu entendo o seguinte valor. É o valor da diferença. É o valor de sempre criar-se uma palavra preciosa aí do caso para Walter Ives, dispositivo do encontro de duas formas de enunciação. E não de enunciados, hein, gente? Formas de enunciação entre o analista e o analisando. Cada um à procura da sua voz e da funcionalidade da sua voz. É muito importante que a palavra função, e é por isso que eu usei o significante artefacto, que o Freud descobriu quando ele foi lá para Paris estudar com Charcot, na Salpêtrière, ele descobriu que não é de conteúdo que se trata, mas é de construção de uma borda. O Charcot dizia que a histérica tinha duas consciências, porque ela machucava o joelho ou não machucava, e dizia que estava machucada. Não andava e dizia que é porque tinha chutado a barriga do pai que estava na cama, que ela já estava de saco cheio de ter aquele pai na cama. Então, o Freud diz assim, não. O que nós temos aqui são operações diferentes em relação com o que vamos dizer ou com o que vamos viver, e aí criou-se a ideia do inconsciente. Tudo na vida psíquica não é essência. Tudo na vida psíquica é relação entre partes que se modificam permanentemente. Cabe ao analista seguir esse fluxo do rio
para produzir esses deslizamentos. E acabei. Oito segundos antes, tá? 3. Muito obrigada, Lina. Muito obrigada também por cumprir o tempo. E agora nós vamos dar a palavra para o Leonardo Bertolossi. Deixa eu ver aqui. Ele é... Leonardo é antropólogo, historiador, atualmente é professor de antropologia da arte da EBA, UFRJ, e do IART, UERJ. Suas pesquisas abordam temas como antropofagia, fetichismo, identidade cultural e mercado de arte. Boa tarde para todas, todos, todes. Queria começar parabenizando a equipe que montou a jornada. E, na verdade, essa fala vem das minhas inquietações nesse momento de aproximação do campo da psicanálise, da minha formação. Então, eu vou falar de um lugar outro, estranho, do lugar de antropólogo, né? E aí eu resolvi começar tentando definir a antropologia, porque eu acho que nem todo mundo tem uma noção do que a antropologia é, e mesmo dentro do campo tem várias definições, né? Então, eu botei assim: dentre as várias definições de antropologia, estudo do humano, da cultura, da sociedade, ponto de vista do nativo, ciência social do observado, fato social total, conversação e interpretação de interpretações, filosofia com gente dentro, simetrização de sistemas de pensamento, evocação de equivocações, tornar o exótico familiar e o familiar exótico. Essa é uma das mais... Vou falar agora a definição de antropologia, que é a que eu gosto, né? Que é do Geertz. Ele fala assim: examinar dragões, não domesticá-los ou abominá-los, nem afogá-los em barris de teoria, é tudo que consiste em antropologia. Temos procurado, com sucesso nada desprezível, manter o mundo em desequilíbrio, puxando tapetes, virando mesas e soltando rojões. Tranquilizar é a tarefa de outros, a nossa é inquietar. Apregoamos o anômalo, mascateamos o que é estranho, marcadores que somos do espanto. Então, enfim, queria falar desse lugar, né? Queria também fazer uma ressalva. Eu escrevi para eu não me perder. Eu botei assim: falo, portanto, de um lugar, hora de dentro, hora de fora, hora de perto, hora de longe, como antropólogo psicanalista, entrada recente no campo. Minha fala não se endereça pessoalmente a ninguém e a nenhuma instituição específica, mas ao campo que eu estou entrando. E a antropologia é tão saber local e limitado quanto a psicanálise. São disciplinas irmãs em relações sadomasoquistas, ora harmoniosas, ora conflituosas. E as questões que trarei também se referem às minhas inquietações pessoais. Essa fala, portanto, é um convite a pensar para além dos marcos teóricos da psicanálise. E essa fala, eventualmente, poderá ter contornos selvagens. Bom, eu queria começar mencionando um crítico de arte chamado Ferreira Goulart. Ele escreveu na Folha de São Paulo um texto chamado Um Bicho que se Inventa, no dia 1º de janeiro de 2006, um texto em que ele fala o seguinte: ele fala, o homem inventou a Deus para que esse o criasse. Então, eu começo com essa pergunta: é possível superar o narcisismo etnocêntrico e anacrônico de uma certa psicanálise a partir do contágio com a metapsicologia bruxa dos selvagens, de modo a permitir o surgimento de uma etnopsicanálise, uma contrapsicanálise? Como ler o outro sem nos projetarmos ou nos definirmos pelo contraste? Quem é o civilizado, quem é o primitivo? A quem pertencem essas categorias conceituais? Quem está falando e quem está sendo escutado? Pode o subalterno falar? O objeto do desejo do analista é um sujeito que pensa e contrainterpreta o que as psicanálises preconizam. Ele tem outra crença, ou ainda outra experiência e filosofia. Como a psicanálise pode levar a sério o pensamento filosófico, outra metafísica bruxa, que despreza e detesta quando ela comparece no seu divã? De quem é a resistência? É possível uma psicanálise reversa que coloque, como preconiza Ferenczi, os analistas no divã? É possível uma psicanálise que não faça um desmentido?
É possível um devir nativo na psicanálise? Ou ainda, talvez a antinomia adequada não fosse entre civilizados ou selvagens, ou entre jaguares e capivaras, para usar um dualismo ameríndio, mas com Hegel e Marx, entre senhores e escravos. A psicanálise que censura a diversidade subjetiva, ela é uma moral ou ela é uma ética? Bom, aí eu queria começar a desenvolver. Primeiro, eu queria discutir que a antropologia vai se debruçar sobre a tentativa de traduzir a alteridade, o outro, né? Vai dizer o Adam Cooper, que é um historiador da antropologia, que os persas eram chamados de bárbaros pelos gregos e os povos do norte da Europa eram chamados de bárbaros pelos romanos. Depois, no século XVI, a palavra que aparece é selvagem, né? Canibal vai aparecer em Caliban, da Tempestade de Shakespeare. Esse outro que está longe, né? E que é incivilizado. Nesse contexto também aparece uma outra categoria para falar do outro, a ideia de herança de Cã, né? Que justificou a escravização dos indígenas e dos negros. Primeiro, talvez que tenha tido uma sensibilidade a pensar a diferença de uma forma mais próxima do que os antropólogos tentam fazer, foi Montaigne, quando escreveu lá, falando que a diferença do outro com relação a nós é que eles estavam nus, no texto dos canibais. Até que surge, vai dizer Helene Clastres, que é uma antropóloga, esposa do Pierre Clastres, que a categoria primitiva põe em crise, né, do europeu, porque o primitivo agora é a humanidade inteira, não é mais... não existe mais o selvagem como está longe, lá no tempo e no espaço, e aqui nós somos os modernos, eles são os antigos, né? Enfim, as variações são infinitas. A gente vai ver também, por exemplo, Strauss, que vai dizer que a antropologia é uma astronomia, é a ciência das constelações distantes. Ou seja, é bastante problemático, porque você tem índios não só na Amazônia, xamânicos, mas você tem afro-indígenas no Nordeste, você tem indígenas no Rio, em São Paulo. Qual é o indígena da psicanálise? Enfim, e é uma antropologia que opera com a tentativa de superar os grandes divisores, mas mantém os divisores, né? Tem uma negligência com relação aos povos afro-indígenas e aos processos de etnogênese contemporâneos. Eu me refiro ao meu mestre Eduardo Viveiros de Castro. Bom, também queria mencionar um conceito que é caro à antropologia e à psicanálise, que é o fetichismo, né? Então, vai dizer lá, alguns historiadores, como, por exemplo, o William Paetz, mas também o Roger Sancy, que é um antropólogo, o Rogério Brits, que é um colega da antropologia, que a palavra feitiço vem de factum, factitius. Então, você tem fato, natureza, e factitius, fabricado, cultura. É um conceito que tem essa ambivalência. Quando chegou na costa ocidental, na África, no século XVI, no contato, essa palavra se juntou com inquise, inconde e virou fetiche. E aí ela volta para o século XVIII, para a Europa, e vira fetichismo, nos termos de Charles de Brosses, que é o primeiro cara que vai falar sobre fetichismo. Comte vai também se influenciar, vira uma categoria para falar sobre a origem da religião da humanidade. A primeiro animismo, depois fetichismo, depois uma evolução, né? Até chegar à ideia de ciência como se fosse uma evolução, né? Então, esse texto do Charles de Brosses fez muito sucesso, e Marx e Freud leram. E, basicamente, defende que fetiche é da ordem da ilusão. Esse conceito caiu por terra e a antropologia recentemente resgatou para pensar o fetiche como algo que não é representação, mas é presença, está vivo, tem agência. Bom, e como é que são os primitivos na psicanálise, né? Eles são vistos como selvagens, regredidos, né? A infância, o selvagem ligado ao mágico. Então, nós temos uma abordagem evolucionista, uma antropologia do tempo ocidental e linear, a ideia de uma flecha da história. E se concebêssemos outra antropologia do tempo? Além disso, na psicanálise também, o primitivo está associado, o selvagem, ao sexual. E aí o Foucault já tinha perguntado, o sexual é o centro da subjetividade, do psiquismo? O entendimento do humano como perverso polimorfo ainda dá conta de entender as subjetividades contemporâneas? A teoria psicanalítica da sexualidade primordial como selvageria universal, o que o selvagem pode ensinar e transformar na psicanálise?
Então, são inquietações, né? Aí tem uma outra questão que é a psicanálise selvagem 1, eu botei aqui. A psicanálise defende, né, que o analista é um suposto saber. Então, o analista ele não sabe quando é que a pessoa está resistindo, o que, que se passa, ele vai aprender a partir do que o seu analisante está enunciando, né? A teoria é reserva de uso e tem esse empirismo clínico ali, né? Então, há uma defesa do minimalismo na clínica, não tem interpretação, tem escuta. Mas, curiosamente, eu vou falar muito da minha experiência, né, recente nesse campo, você tem, obrigado, uma interpretação e uma projeção moralista na supervisão. Né? É um momento em que tem um banquete antropofágico, todo mundo resolve projetar as suas referências de mundo naquele caso que está sendo analisado. Além disso, a dificuldade com os selvagens, que são classificados como psicótico, perverso, borderlines, né? Os psicanalistas tentam, né, levar a sério os objetos do seu desejo, que são os pacientes, mas também o objeto como um tema fundamental para a psicanálise. Mas como é que a psicanálise se relaciona com o abjeto? Bom, eu queria também trazer um outro, algo que eu notei que me chamou a atenção, que é sobre o primitivismo e o paternalismo na psicanálise. Então, também é uma outra dimensão do selvagem. Não é o selvagem como o lobo da estepe, nos termos do Wilson Franco e Daniel Kupperman, mas é essa psicanálise que tem se interessado por um pensamento não ocidental sem responder às questões éticas que os antropólogos foram obrigados a responder ao longo da história da antropologia, porque a antropologia é uma ciência que surge com um karma horroroso, colonialista, racista, né? Ela tenta se livrar disso até hoje. E aí eu botei assim, por isso que eu falei que talvez fosse provocativo. Os psicanalistas cheios de culpa descobriram um mundo mágico indígena e um sofrimento racista sofrido pelos negros. Né? E aí tem o Hal Foster, que é um crítico de arte, ele vai fazer uma crítica da aproximação do campo das artes com a antropologia, dizendo que o artista etnógrafo ele acaba tendo uma posição paternalista e que ele engole e aliena aquele outro que ele resolve se endereçar para projetar. Né? Ele menciona também o Walter Benjamin, o artista como o autor como produtor, e depois fala que agora o outro de interesse do campo das artes visuais não é mais o outro proletário, mas é o outro multicultural. Então, a pergunta pode ser levada para os psicanalistas etnógrafos, né? Como evitar o patronato ideológico? Como evitar o tolkienismo e a monetização simbólica do sofrimento do outro? Como evitar engolir e alienar os sujeitos ou usá-los como tokens instrumentais para suas fantasias fetichistas brancas? Bom, como reconhecer a identidade sem paternalizar, sem criar um patronato ideológico e, né? Aí eu botei aqui um termo, pessoal, que aparece do movimento negro, tá? Fica parecendo que isso é meu. Não sei, vocês sabem, mas há uma desconfiança com relação a esse interesse dos brancos sobre a cultura do outro, indígena, afro e tal, né? Enfim, eu acho que deve se falar junto, deve ter uma dimensão comensal, comer junto, falar junto. Mas, assim, aí tentando levar a sério o questionamento do movimento negro, né? Quando os brancos da psicanálise, em seu complexo de princesa Isabel, afroconveniente, se propõem a pensar os pretos, indígenas e LGBTs, se trata, como diria Ferenczi, da linguagem da ternura ou da linguagem da paixão? Bom, já está acabando aqui, tá? Aí vem as questões que eu acho também me interessam. Onde estão os selvagens à esquerda? A esquerda raiz acredita em revolução, sim, comum, em melhores condições sociais, saúde, educação, acessibilidade e moradia para os trabalhadores, para todas as pessoas na real. Acredita em bem-estar social. A esquerda Nutella flerta com o neoliberalismo, acredita em empoderamento pessoal e individual, defende identidade, privilégio e outras pautas morais, sem olhar para a precarização. E tem o seu discurso capturado por uma direita cínica, hipócrita e perversa. Bom, os bolsonaristas estão lotando a Avenida Paulista e a esquerda contemplativa fazendo notas de repúdio e postagens no Instagram. Seria o caso de nós nos tornarmos selvagens, infantis e irmos para a rua? A manutenção desse conceito é a reprodução de uma ideologia liberal e psicologia moral reacionária. Mais do que isso, é sintoma e ganho colateral, repetição histórica da psicanálise ao foracluir o fantasma do selvagem. Uma psicanálise que olha para a política... Desculpa. Uma psicanálise política e selvagem que olha para o fascismo
e para as ditaduras, de novo, uma psicanálise política e selvagem que olha para o fascismo e para as ditaduras também pode ser poética? Eu queria encerrar com uma frase do Instagram, que é do Shakespeare, do Caliban, né? Caliban, que é um personagem que é criado pelo Próspero, e ele é um monstro, filho da bruxa Sicórax. Ele recentemente virou alvo de um livro muito interessante de uma historiadora feminista chamada Silvia Federici, O Caliban e a Bruxa. E ele é banido, ele é expulso pelo Próspero, porque ele se apaixona pela Miranda. E aí ele fala: a falar me ensinaste. Isso é uma fala do Caliban, né? Em verdade, minha vantagem nisso é ter ficado sabendo como amaldiçoar. Então, a proposta seria uma psicanálise contaminada e amaldiçoada pelos monstros e selvagens, esses subalternos silenciados e escravizados pelos psicanalistas com seus discursos de mestre. Contra o psicanalista francês e a favor de uma psicanálise decolonial que reconheça que o papel do psicanalista é apenas limpar a merda. Ou seja, muita fúria legítima a ser sustentada e suportada na clínica e fora dela, numa psicanálise das ruas, mas com muita elegância. Eu queria encerrar minha fala aqui. Muito obrigada, Alina, Leonardo. Nós vamos, então, abrir para as perguntas. Por favor, falar no microfone. Estamos abrindo para as perguntas. Alguma pergunta? Olha. Oi. Prazer em estar aqui. Sou uma estrangeira, ou não, né? Mas fui atravessada pelas duas falas e a gente está assistindo, não somos daqui, mas estamos assistindo. Falar mais alto. Claro. Meu nome é Elaine, sou psicanalista e historiador, então, claro que eu falo do Leonardo. Leonardo, certo? Leonardo. Já foi me atravessando, eu vou tentar elaborar no meio do caminho, tá? Porque eu ainda não consegui, assim como a fala da outra professora. Alina. Como? Alina. Enfim, a gente estava assistindo lá de onde a gente estava hospedado, com medo da chuva, que eu falei, não, agora vamos lá, eu quero conectar minha libido ali. Bem, Leonardo, eu não entendi, assim, eu acho que eu não entendi direito, não entendi tudo, assim, porque foi uma fala, né, assim, que mexeu exatamente por também ser historiadora. E também não tem tanto tempo assim de clínica, tem algum percurso, mas isso me incomoda muito. Veja se eu entendi. Se eu não entendi, por favor, me diga, me ajude, porque eu fiquei despaternalizada nesse momento aí, fiquei no meu desalento. Será que nós, como no nosso métier de psicanalista, será que a gente está sendo conivente com uma psicanálise selvagem, né? E tratando, porque seria selvagem dentro da antropologia, e tratando os nossos pacientes ou como os primitivos, como entende, como porque o objeto da psicanálise lá no início pelo racismo, então na pré-história da antropologia lá do Laplantine, que é muito bom. Primeiro é a desculpa religiosa, mas isso é desde os persas. Sempre o outro, a alteridade, vai ser o selvagem a ser combatido por mim. Então, eu não entendi muito bem, eu acho, como eu te disse, eu fui atravessada pela sua fala, eu ainda estou provocada, desnorteada. Será que a gente consegue não paternalizar, ou seja, talvez fosse uma busca interessante de nós psicanalistas para não sermos selvagens, bárbaros,
só que, sei lá, né, travestidos de elegância, será que a gente conseguiria fazer uma clínica decolonial, uma clínica onde o outro, a alteridade, seria visto como ele é? É mais ou menos isso que você estava propondo? Ou eu estou viajando completamente? Muito prazer, obrigado pela pergunta. Então, assim, essas questões que eu coloquei são questões. Eu acho que é para elaborar, pensar. Acho que não teria as respostas como resolver isso, né? Mas assim, não, mas vamos pensar, tudo bem, né? Vamos debater. Eu acho que assim, estou à frente de um grupo de estudos sobre antropologia e psicanálise aqui na SPID e tal. Eu acho que tem uma questão interessante que é que o psicanalista entende que existe o inconsciente, né? Existe o que o cara está falando, o real para os lacanianos não existe, é inacessível. Então a gente fala a partir da nossa fantasia, do nosso fantasma, a gente fala, né? E a antropologia, ela tenta levar a sério que exista um saber do outro, porque na verdade, como eu falei, a relação do antropólogo com o psicanalista é uma relação da antropologia com a psicanálise muito mal resolvida. Do ponto de vista dos antropólogos, vou dar um exemplo. O inconsciente seria a substância bruxaria da classe média branca ocidental. A substância bruxaria é o que, para o povo azande da África, é considerado alguma coisa que só quem é zande sabe que existe uma substância bruxaria. Então, a psicanálise é uma magia. Talvez pensar uma relação entre antropologia e psicanálise seria uma guerra de magia, nesses termos. Tá? E aí, assim, a pergunta que você me fez. Como é que você poderia pensar outras possibilidades de reimaginar a teoria, as categorias conceituais da psicanálise a partir de um saber que, em vez de ser levado, né, como algo da crença, mas como uma experiência, como um saber legítimo que põe em questão esse saber do psicanalista, né? Eu encontrei isso em Ferenczi, que é um autor que eu acho interessante, porque ele fala que os psicanalistas e analisantes são crianças perdidas. E Ferenczi propunha que ele deitaria para o analista, vamos lá, análise mútua, né? Sim, sim. Então, assim, eu não conhecia Ferenczi, é um autor que eu acho interessante hoje em dia. Agora, eu acho que é mais do que isso. Será que ainda faz pertinência falar de Édipo? Né? Será que ainda faz pertinência, tem pertinência falar, né, de resistência da maneira como nós pensamos no campo, né, repetição, não sei. Então, contemplação, o alterista daqui, assim. Mas, assim, não, levar a sério essas categorias, esses arcabouços conceituais, mas entender que existem outros. E que, se são saberes construídos e imaginados, eles podem ser refabulados, reinventados, podem encarnar no real, né, na vida, na experiência. Hoje se fala de não binário, né? O Preciado fez uma crítica muito interessante ao campo da psicanálise, né? Então, assim, e aí? Quer dizer, mas como fazer isso também sem ter uma posição problemática? Porque é isso, como se relacionar com o outro sem paternalizar, sem alienar, sem tolkienizar, sem colonizar, entendeu? Então, essas questões os antropólogos foram obrigados a responder, a dimensão ética do campo, e ainda são. E tem gente pensando sobre isso, por exemplo, no campo das artes visuais, porque cada vez mais os artistas contemporâneos têm feito práticas sendo dublês de antropólogos, né? Eu acho que essa é uma questão também que tem que ser posta para os psicanalistas. Mas sem perder de vista que também, quer dizer, eu gosto de antropofagia, e aí a antropofagia oswaldiana, né? A antropofagia que todos ganham, que ele chama de alta antropofagia. A baixa antropofagia seria aquela que hierarquiza, né, capitalista, o senhor e o escravo, alguém está lucrando com relação a isso. Qual é a antropofagia que está em questão? Eu acho que seria por aí. Okay. Obrigada. Ninguém vai me fazer uma pergunta? Estou chegando. Gente, parabéns pelas falas. Legal. Bom, queria falar com os dois, na verdade. Gostei muito dessa aproximação com o Guimarães Rosa, gosto muito desse texto dele, e me instigou a pensar se esse momento em que o menino se propõe a ir para o lugar do pai e que não consegue, né? Se seria, até pensando em Lacan também, desse momento em que o analisando se torna analista de si mesmo, se é necessário descobrir um outro Rio para poder assumir esse setting. Não sei, fiquei um pouco pensando nessa ideia, gostaria que você falasse mais sobre isso. E para o Léo, teve um ponto que me chamou a atenção, assim, que eu queria pensar junto, que você falou sobre uma fala
que não é sua e que seria do movimento negro. Certo. E as outras falas foram assinadas por sujeitos, então eu fiquei pensando quem é esse movimento negro, né? Até fazendo uma Sim. relação com as outras mesas que a gente teve, não sei quem estava presente, mas no primeiro dia a gente teve uma fala da Tayasmin, que é uma psicanalista do Rio Grande do Sul, negra, e que falou justamente sobre as possibilidades que a gente tem de não fazer um novo movimento colonial na psicanálise, ou enfim, em outros campos, né? Certo. E eu acho que passa justamente por esse interesse pela cultura, pelo que o movimento negro tem a dar, mas percebendo a pluralidade de cada movimento, de Sim, cada claro. negro, né? Claro, Então, claro. Lélia Gonzalez, Grada Quilomba, Sim. Neuza Santos Souza, enfim, tantos que a gente poderia falar que estão dentro da psicanálise pensando de formas diferentes. Então, esse estímulo, assim, de pensar quem é esse movimento negro que assina essa frase, porque eu, por exemplo, não sei se eu assino. Então, enfim, pensar junto, assim, sobre isso. Bom. Celina, responder. Se eu entendi a sua pergunta, a sua questão, é se cabe a cada um construir um rio. Bom, o rio nunca é o mesmo, já dizia o Heráclito. O rio nunca é o mesmo. Então, não sei se trata de construir um rio, porque isso, dentro do modelito que a gente está usando aqui, seria colonialista. Você tem o seu rio, eu tenho o meu rio, então você usa o meu e paga aluguel. Tá? Então, não. O rio não é o mesmo. O que não dá é para tomar o lugar do outro. Ou seja, cada um, tanto na clínica como no fazer psicanalítico, foi por isso que eu considerei que o psicanalista é um artefato, até no termo que você usou, né, Léo? Um artefato do... Você falou isso ou não falou? Ou eu ouvi? Eu estou te ouvindo, estou acompanhando seu raciocínio. No sentido de fazer um lugar. O analista tem que fazer um lugar e não pode ser simplesmente um lugar absoluto. Tem que ser um lugar numa relação, na transferência, com aquele que caminha pelo rio. Porque o inconsciente, mesmo não sendo formalmente junguiana, o inconsciente é o que nos une. É onde todos nós estamos, no sentido de que somos um fluxo permanente de novos objetos, de novos desejos, criando novos dispositivos de vida. Então, tomar o lugar do pai não convém, porque isso é uma mistificação. Isso é a colonização. Então, o filho, na obra do Guimarães, estava equivocado. Ele estava em busca de uma identificação. Não é por aí, gente. Espero ter respondido. Obrigado pela pergunta. Achei uma pergunta fundamental, porque, de fato, assim, a gente tem que olhar para a diversidade de falas e movimentos e expressões. Porque eu tinha colocado quando eu me perguntei que indígena, que é o indígena que interessa ao psicanalista, né? Porque você tem o Xingu é uma coisa, a Amazônia é outra, afro-indígena é outra coisa no Nordeste, processo de etnogênese, né? Inclusive, tem surgido uma teoria atualmente, e aí eu vou citar ele, que é o Márcio Goldman, né? Por uma via deleuziana, pensando exatamente uma contramestiçagem, né? Que é pensar assim, uma multiplicidade dentro dos agentes, em que há algum grau de indeterminação e de heterogênese que faz com que as pessoas apresentem a sua expressão a partir de uma dimensão performativa e relacional específica, mas elas são múltiplas, né? Daí defender a ideia de um afro-indígena e tirar o branco como englobador, né? Então, assim, também me fez lembrar de uma outra coisa que eu acho que é fundamental pensar, né? Que é um autor chamado Kwame Appiah, escreveu um livro chamado Na Casa do Meu Pai, e que ele vai dizer que
a ideia de uma África pan-africanista, né, nos termos do Bois, também do Aimé Césaire, é um racismo extrínseco. A gente tem que reconhecer a diversidade também, né, dentro dos movimentos. Então, inclusive, ele vai criticar no livro que existe um protagonismo e uma predominância iorubá nos estudos sobre África, e que isso é um problema, porque a África é muito mais do que o mundo iorubano, né? Então, eu te agradeço a pergunta. Eu acho que sim, a gente tem que sempre entender, para pensar com o Deleuze, já que está do lado do Walter Ives, que sempre há uma diferença intensiva na diferença, né? Então, você sempre vai ter alguém... e também, só para finalizar, porque eu acho, sempre quando eu vou dar aula eu menciono isso, que é o problema pós-moderno, né? Quem representa, quem você escolhe para representar, porque o que está de fora também poderia estar representando. E aí a questão eu tenho um colega que ele foi fazer um campo entre o Chicuna e ele é etnomusicólogo, ele fez um levantamento das músicas e produziu um CD. E aí ele todo feliz e todo orgulhoso, na sua arrogância, foi devolver o CD para o povo Chicuna, e quando chegou lá já tinha mudado tudo, o campo, ele foi depois de 1 ano, 2 anos. Aí as pessoas falaram, desculpa, você gravou as músicas do lado A, a galera do lado B, a galera... Esse CD não nos representa, e ele ficou com uma cara de tacho. Então, assim, essa questão é uma questão que ela... e só mais uma última coisa, e tem um livro que eu adoro, que é do Marshall Salles, que é um antropólogo que eu adoro, americano. O nome do livro se chama Esperando Foucault Ainda. É um livro de piadas antropológicas e é uma ironia com relação aos pós-colonialistas que levaram Foucault às últimas consequências e desconsideraram a agência dos indivíduos. O poder virou um éter das relações, a substância de tudo, né? E aí é uma frase que é uma piada do Salles, que existem alguns casos para os quais não há saída. E aí saída ele bota o A separado, porque ele está fazendo uma menção a Eduard Said, que é o pai do pós-colonialismo, né? Então, assim, o problema da antropologia é levar a sério a diferença na sua multiplicidade, na sua dimensão rizomática, desterritorializada, etc., e sem produzir uma reificação da diferença enquanto não como processo, mas enquanto traço, como substância. Isso é a produção de um racismo, né? Mas, assim, é um desafio, porque você tem que essencializar performaticamente a sua diferença desigual para você tornar-se visível e pleitear a política pública em conceito de direito, né? Eu acho que é sobre isso as políticas afirmativas, que são super necessárias, né? Mas como é que se faz essa relação? E aí, assim, eu, por exemplo, vejo as exposições do MASP atualmente e acho muito problemáticas. Então, vamos encerrando aqui. Mas, assim, são coisas que a gente pode continuar bebendo e pensando juntos. Tá bom? Obrigado. Muito obrigada a todos aqui.